Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso de número 1 a seguir. Bem, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui e vá para o leste, e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Então Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias o ribeiro secou-se, porque não chovia sobre a terra. Amém? O cuidado e a providência de Deus para com o seu povo. Meus queridos irmãos, se há algo nas Escrituras que nós podemos nos assegurar confiantemente, é acerca do cuidado e da providência de Deus para com os seus servos. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo de número 7, o apóstolo Pedro afirmou que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vivemos numa geração onde a ansiedade, infelizmente, tem atingido 1/3 da população mundial. Cerca de 2,4 bilhões de pessoas têm sido vítimas da ansiedade. E o que é a ansiedade? É a preocupação demasiada com o futuro. É você se ocupar por antecipação com o dia de amanhã. É você estar preocupado hoje com as incertezas do tempo vindouro. E Pedro nos traz uma mensagem categórica que nos faz entender que aqueles que lançam as suas ansiedades no Senhor são cuidados por Ele. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo de número 4, Isaías declarou dizendo que desde a antiguidade, desde os tempos antigos, não se viu com olhos e nem com ouvidos se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele espera. Ou seja, Deus trabalha em favor daqueles que descansa e que confia em seu cuidado. Nós vamos ver em toda a Bíblia Deus cuidando dos seus servos, daqueles homens que depositaram nele a sua confiança. Os irmãos observam que quando José ainda estava no Egito como escravo, a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre José, cuidando de José, mesmo quando José não percebia. Às vezes, aos seus olhos, você pode pensar que Deus está inerte, que Deus está ausente, que Deus não está se preocupando com você. Mas até mesmo quando nós não percebemos, Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando dos seus. A Bíblia diz no livro do Êxodo que Deus estava cuidando do povo de Israel na sua trajetória do deserto à terra prometida. Diz a Bíblia que quando o povo sai do Egito, eles se deparam então com as imensas e extensas águas do Mar Vermelho. O povo se vê em um beco sem saída, estão encurralados, porque estão entre montanhas e à sua frente está o Mar Vermelho, e atrás de si está vindo o povo
o exército de Faraó. Quando o povo pensou que não haveria saída, Deus mais uma vez revela o seu cuidado, abrindo as águas do Mar Vermelho para que o povo de Israel possa passar. Quando o povo está no deserto sentindo sede, Deus faz com que as amargas águas de Mara se transformem em águas potáveis, águas que puderam saciar a sede daquele povo. Quando o povo teve fome de pão, Deus mandou o maná dos céus para saciar a fome daquele povo. Quando o povo teve vontade de comer carne, Deus mandou as codornizes para que aquele povo se alimentasse então de carne. Quando o povo sentia frio durante a noite no deserto, Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer aqueles irmãos. Quando durante o dia o calor era causticante e intenso, Deus enviava uma nuvem para trazer sombra para aquele povo. Observa-se então, irmãos, o quanto Deus cuida daqueles que nele confia. Isso é uma verdade segura das Escrituras, o qual nós podemos descansar seguramente. O texto que nós lemos e tomaremos como base para nossa breve meditação nesta noite, mais uma vez mostra o cuidado de Deus para com o seu servo. O capítulo 17 de 1 Reis, do primeiro livro dos Reis, narra a história do profeta Elias. O profeta Elias aparece no cenário de Israel justamente numa situação onde o povo estava vivendo um profundo declínio espiritual. A Bíblia diz que o povo estava inclinado a servir a Baal e a Deus. O povo estava dividido em sua adoração. O culto que aquele povo oferecia a Deus estava dividido, porque ora eles adoravam a Deus, ora eles adoravam a Baal. E o profeta Elias aparece nesse cenário de dubiedade espiritual, de mornidão espiritual, em trazer uma mensagem divina de conserto para aquele povo. E Deus, para trazer aquele povo de volta para si, usa o profeta Elias para enviar uma mensagem de exortação para aquele povo. A Bíblia diz no capítulo 17 que Elias se apresenta diante de Acabe, que era o rei de Israel, e Elias anuncia então um castigo de Deus sobre aquela nação. Elias declara que durante determinado tempo, a saber, 3 anos e 3 meses, os céus iriam se fechar de forma que nem mesmo orvalho desceria dos céus. Chamo a sua atenção para uma coisa muito interessante. Imagine os irmãos, a sociedade daquela época que dependia praticamente da agropecuária. Se não havia chuva, não havia frutos. Se não havia frutos, a economia declinava. E o povo então iria viver um tempo de profunda crise econômica. Diz a Bíblia que o profeta Elias então disse: não irá chover senão segundo a minha palavra. O profeta disse na terra, Deus não desceu uma gota sequer de chuva sobre a terra. E agora o povo passou a viver uma profunda crise. Mas, irmãos, é importante salientar que tanto o povo de Israel estava vivendo uma crise hídrica, como também o profeta, porque o profeta não ficou ausente da crise. O profeta de Deus estava vivendo no meio da crise. Só que aqui há um detalhe muito importante, porque no meio da crise, Deus estava conduzindo o profeta, Deus estava cuidando do profeta. A grande questão, irmãos, não é passarmos por crise, a grande questão é por quem nós estamos sendo cuidados no meio da crise. Se você está sob o cuidado de Deus, você pode descansar seguramente em seus braços, confiando que Deus sempre nos conduzirá em triunfo para a sua glória. Então, o povo de Israel está vivendo agora uma profunda crise hídrica e agora a sua economia está em declínio. Há uma grande fome sobre a terra. Haja vista que o povo, a sua economia dependia praticamente da agricultura e da pecuária. Mas aí a gente nota que quando
Deus manifestou esta seca sobre a terra, Deus deu uma direção para o profeta Elias. Eu quero dizer algo muito importante para você nesta noite. Em meio às crises, em meio às circunstâncias adversas, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, à direção de Deus para a nossa vida. Se nós, irmãos, formos guiados pelas estatísticas dos especialistas da economia, se nós formos guiados pelos homens corruptíveis, se nós formos guiados pela mídia, nós iremos nos perder no meio da crise. Mas no meio da crise nós aprendemos com o profeta Elias que ele era conduzido pela voz de Deus. Elias escutava as diretrizes e as coordenadas que Deus trazia para a sua vida. Note, os irmãos, no verso de número 3 do texto que lemos, que quando a crise se manifestou, o Senhor falou para Elias: Elias, saia daqui, levanta-te, vai para o leste e fica ali no ribeiro de Querite, porque lá beberás da água desta fonte, e eu já ordenei aos corvos que levem para você o sustento necessário para a sua manutenção. Diz a Bíblia então que Elias, atendendo ao chamado de Deus, Elias vai para o ribeiro de Querite, e ali, conforme o Senhor havia lhe dito, tanto pela manhã quanto ao anoitecer, Deus enviava o corvo que levava o pão e a carne para o profeta, de forma que ele abastecia o seu corpo físico pela providência que Deus trazia para o profeta. Meus amados irmãos, eu aprendo uma verdade importante nesse texto, que Deus, quando ele manifesta a sua provisão, ele usa por vezes Deus usa as coisas que aos nossos olhos são desprezíveis. Deus costuma usar coisas insignificantes para manifestar a sua provisão, o seu cuidado e o seu amor para conosco. Deus usa por vezes coisas improváveis. Imagine os irmãos que aonde Elias estava não tinha açougue, não tinha padaria, mas Deus usa um ser improvável. Deus usa uma ave de rapina para levar o pão, para levar a carne para o profeta, de sorte que todas as manhãs e noites Elias podia se alimentar daquilo que Deus enviava o seu emissário para sustentar o profeta de Deus. Meus amados irmãos, eu lhes digo com muita propriedade nesta noite: não se preocupe de onde virá a providência de Deus. Acredite piamente, acredite convictamente de que Deus usa o improvável para cuidar dos seus servos. Eu sou a prova legítima de que Deus usa o improvável quando Ele deseja cuidar do seu povo, quando Ele deseja cuidar de nós. Eu, por vezes, experimentei o cuidado de Deus, irmãos, nas circunstâncias mais adversas da vida, porque humanamente falando, quando nós estamos passando por adversidades, quando nós estamos, por exemplo, passando por problemas financeiros, nós acreditamos que Deus vai usar grandes empresários, que Deus vai usar pessoas de grande poder aquisitivo para poder nos ajudar naquele momento de crise, mas muitas vezes Deus faz justamente o contrário. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa o improvável para que a glória não seja atribuída a pessoas, mas que a glória seja totalmente atribuída ao Senhor. Quem sabe você que está me ouvindo nesta noite está desesperado, está passando por uma situação que você não sabe mais o que fazer. Talvez você esteja legitimamente num beco sem saída, encurralado. Em ambas as direções você não vê nenhuma perspectiva de saída, mas neste beco sem saída eu lhe convido a olhar para o alto, a olhar para cima e perceber que o seu socorro pode vir do Senhor que fez os céus e a terra, e a providência de Deus vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua família, se você
diligentemente ouvir a voz de Deus e se lançar aos cuidados do eterno Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Elias está gozando da providência de Deus no meio da crise. Nós estamos agora atravessando uma das maiores crises da história. Isto é um fato. Todas as estatísticas apontam para desemprego, apontam para caos, para recessão, para tantas coisas negativas e pessimistas. Mas eu quero fazer como o salmista do Salmos 16. Os meus olhos estão fixos no Senhor, e sei que Ele está segurando a minha mão direita, e os meus pés jamais vacilarão. O salmista do Salmo 118, ele declarou: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É melhor confiar no Senhor do que confiar no governo. Meus amados irmãos, não coloque a sua confiança nos homens, não coloque a sua confiança no governo, mas coloque a sua confiança no Senhor, porque fazendo isso, você estará totalmente amparado e seguro pela gloriosa e potente mão do Senhor. Elias está atravessando a crise, mas Deus está cuidando do profeta no meio da adversidade. Diz a Bíblia, irmãos, que então, tendo passado alguns dias, as águas daquele ribeiro se secam. E agora já não havia mais água para o profeta. Quem sabe você está atravessando agora a fase do ribeiro seco. O que significa isso, pastor? São quando todos os nossos recursos se esgotam. Significa que tudo aquilo que está à nossa volta como recurso se esgota. O que fazer diante desta situação? Quando todos os nossos recursos começam a se esgotar, para onde nós iremos? Que caminho iremos nos direcionar? Elias ouve novamente a voz do Senhor quando seus recursos se esgotam. O verso de número 8 diz que quando o ribeiro se secou, mais uma vez a palavra do Senhor veio até Elias para dizer: Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu já ordenei a uma viúva que ali te sustente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Note, irmãos, que mais uma vez, quando tudo parecia perdido, Deus mostra uma luz no caminho para o profeta. Deus mais uma vez está mostrando o seu cuidado para com o seu servo. Quando os recursos que estavam em volta de Elias se esgotam, Deus mais uma vez dá uma palavra de direção para o homem de Deus. E a mensagem de Deus foi para que Elias se dirigisse para Sarepta e dirigisse então à casa de uma viúva. E esta viúva era pobre, porque Deus já tinha ordenado a esta viúva que sustentasse o profeta de Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que quando Elias chega naquela casa, aquela viúva estava juntamente com o seu filho catando cavacos. Estavam catando gravetos de lenha para fazer, obviamente, uma fogueira. E então Elias pergunta para aquela viúva: declara-me o que tu tens em tua casa. Aquela viúva responde com muita sinceridade: a tua serva não tem nada, senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Elias então faz uma proposta, dizendo: então farás 2 bolos. E então, o primeiro bolo que fizerdes, você dará a mim. Note os irmãos, e eu gostaria de mostrar os irmãos no verso de número 11, que quando a viúva declarou para o profeta que havia apenas um pouquinho de farinha na panela
e um pouquinho de azeite na botija, ela faz a seguinte declaração. Ela diz: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, que não tenho nem um pão assado, tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E como você vê, apanhei 2 pedaços de lenha, vou preparar o resto para mim e para meu filho, porque comeremos e depois iremos morrer. Esta era a visão da viúva naquele momento. É que ela iria apenas comer aquele bolo e depois iria ser o fim da sua existência. Elias disse: não, você fará 2 bolos, todavia o primeiro você dará a mim. Era um ato de fé da viúva. E o que eu acho interessante aqui, irmãos, é uma conjectura minha, é que naquele momento em que o profeta Elias faz essa proposta, a viúva então, é uma conjectura minha, ela olha para o profeta, a palavra do profeta, e ela olha para a panela. A panela havia apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas a palavra do profeta dizia: faça 2 e o primeiro dê a mim. E agora eu fico imaginando aquela viúva olhando para a palavra do profeta e olhando para a palavra da panela. A palavra da panela dizia: você vai comer e vai morrer. Mas eu acredito que pela fé a viúva olhava para a palavra do profeta e dizia: não, Deus vai prover o sustento necessário para a sua existência. Ela olha para a palavra da panela, olha para a palavra do profeta e ela prefere escolher a palavra do profeta. E fazendo isso, irmãos, diz a Bíblia que o profeta Elias libera uma palavra de Deus sobre a vida daquela viúva, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, que não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija, até o dia em que Deus fizer chover sobre a terra. Eu quero abrir um parêntese muito importante aqui. Irmãos, a viúva também estava passando pela crise. E Deus envia o profeta para ser sustentado por ela, mas também para ser um canal abençoador na vida daquela mulher. A viúva não precisou sair de casa para Deus abençoar. A bênção de Deus chegou dentro da casa daquela viúva. E eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida também. Eu quero que você confie que a bênção do Senhor vai chegar dentro da tua casa. Se você acredita nesta palavra, você pode descansar seguramente no Senhor. Você não vai precisar se desesperar. Você não vai precisar correr de um lado para outro, sem norte, sem direção, desesperado, pensando que é o fim, pensando que tudo acabou, porque Deus vai liberar uma palavra de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, e o Senhor vai te sustentar neste tempo de crise, porque Ele é o Deus que cuida do seu povo, Ele é o Deus que cuida daquele que nele confia, daquele que nele descansa. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A viúva estava atravessando um tempo de crise, mas diante daquela palavra do profeta, ela creu, confiou que o profeta era o representante de Deus, e por isso Deus, por meio do profeta, manifestou uma bênção na casa daquela mulher. Irmãos, o que me torna um profeta de Deus não é o título, mas é estar portando a profecia sagrada. E eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Olha, as estatísticas podem ser negativas, todas as perspectivas políticas são pessimistas, os especialistas estão apontando recessão, prejuízo, declínio, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida e dizer: os céus não estão em crise, o teu Deus não está condicionado com as condições humanas. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Confia no Senhor, porque a providência de Deus vai chegar na sua casa, na sua vida, na sua família, de sorte que você contemplará o cuidado de Deus por sua vida e por sua família, meu querido irmão. Creia, Deus está no controle da sua vida. Não vai precisar você correr desesperado de um lado para o outro. Há uma palavra de Deus que está chegando na sua casa nesta noite.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho incrível, irmãos, como a Bíblia nos mostra que grandes milagres de Deus são realizados dentro da nossa casa. Deixa eu citar um exemplo para os irmãos. No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, diz a Bíblia que uma certa viúva estava também passando por um momento de crise, porque ela tinha perdido seu esposo e o seu esposo havia deixado uma dívida. Diz a Bíblia que os credores bateram na porta daquela mulher dizendo: olha, seu esposo deixou uma dívida e nós vamos levar os seus filhos como escravo. Diz a Bíblia naquele momento que aquela viúva procurou o profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu diz assim: declara-me o que você tem. E aquela viúva do capítulo 4 de 2 Reis disse: tua serva só tem uma botija de azeite e nada mais. O profeta Eliseu disse então para aquela mulher: então vai para a tua casa, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e peça vasilhas aos teus vizinhos, peça vasilhas muitas e não poucas, e então, fechando as portas sobre ti e sobre teus filhos, derrame o azeite que você tem sobre aquelas vasilhas. Irmãos, o profeta Eliseu disse: peça muitas vasilhas, não poucas, e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. Um grande milagre aconteceu dentro da casa daquela mulher. Olha, irmãos, que interessante, nesse tempo em que nós estamos sendo aconselhados a ficar reclusos dentro de nossa casa, eu acredito que Deus vai manifestar grandes milagres dentro da nossa casa. Fecha a tua porta sobre ti, sobre a tua família, e comece a contemplar pelos olhos da fé os grandes milagres que Deus vai realizar para a glória do nome de Jesus Cristo. Assim como aconteceu um milagre na casa daquela viúva, conforme diz 2 Reis capítulo 4, aconteceu também na casa desta viúva que estava residida em Sarepta, onde Deus manifestou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, e não houve escassez na casa daquela viúva, até o dia que Deus trouxe chuva, bonança, fartura sobre a terra. Muitos estão desempregados, muitos estão agora apavorados com muitas dívidas, sem saber o que fazer. Mas você não precisa se desesperar, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Sua família está nas mãos de Deus. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para você. A providência de Deus vai chegar em sua casa pelo meio que você menos espera. Deus vai usar o improvável para manifestar a sua graça em sua vida. Eu sou testemunha disso, irmãos. Eu gosto sempre de testemunhar isso para os irmãos. Certa feita, especificamente no ano de 2014, nós éramos recém-chegados aqui na cidade de Salinas. E desde que nós chegamos aqui na cidade, nós tínhamos o desejo de construir um templo para podermos adorar a Deus, haja vista que o templo que nós cultuávamos era alugado. E eu dizia para Deus: Deus, dai-nos um terreno, Deus, dai-nos condições para que nós possamos construir a casa do Senhor para adorá-lo. Irmãos, este era o desejo mais intenso do meu coração. E na minha humanidade, eu dizia: Deus vai levantar um grande empresário, Deus vai usar alguém de grandes posses, Deus vai usar alguém que tem recursos para nos dar um terreno e nós vamos construir. E certa feita, eu estava andando pelas ruas da cidade quando Deus falou ao meu coração: meu servo, eu vou te dar o terreno para construirdes a minha casa. Coloque no coração do povo o desejo de trabalhar e estimule o povo a buscar os materiais para construir a minha casa. Eu lembro-me que era uma terça-feira, cheguei no templo, anunciei aos irmãos o que Deus havia me dito e falei: irmãos, Deus me disse que daria-nos o terreno e que nós deveríamos trabalhar no intuito de buscar os materiais para edificar a casa do Senhor. Os irmãos, alegres com aquela mensagem da parte de Deus, começaram a se articular, começaram a buscar recursos, pediam materiais de construção, cimento, areia, ferro. E algumas pessoas de boa vontade começaram a colaborar conosco.
mas algumas pessoas ironicamente perguntaram para nós. Na verdade era uma pergunta legítima, mas a resposta deles que foi irônica. E eles disseram assim: aonde vocês vão construir o templo? E alguns dos nossos irmãos respondiam: na verdade nós não temos terreno ainda, Deus vai nos dar o terreno. E então eles respondiam de forma irônica: vocês estão querendo o leite antes? Vocês estão querendo o coalho antes de ver o leite? Mas nós confiamos na promessa de Deus, nós confiamos naquela palavra de Deus, irmãos. E quando nós menos esperávamos, quando nós menos acreditávamos, Deus levantou um servo dele, um homem simples, de coração bom, um homem cheio de fé, e doou um terreno para que nós pudéssemos edificar a casa do Senhor. E hoje, para a glória de Deus, no tempo de crise, nós já estamos com o nosso templo de pé. É bem verdade que tem muita coisa para ser feita, mas nós já avançamos muito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos conduzidos pela voz de Deus. Nós confiamos na providência de Deus no tempo de crise. E hoje, para a glória de Deus, nós não estamos mais pagando aluguel. A nossa igreja, os irmãos que sabem, é uma igreja composta por irmãos simples, por irmãos humildes. Todavia, esses irmãos são cheios de fé, são cheios de confiança no Deus da providência, no Yahvé Jireh, aquele que cuida, aquele que provê do seu povo. E quando nós nos propomos a confiar, Deus se propõe a trabalhar por nós. E hoje nós somos frutos de um grande milagre de Deus em nossa cidade. Não tínhamos nenhum recurso em caixa, irmãos, não tínhamos um centavo. E se você quiser ser testemunha ocular, eu lhe convido a assistir um dos nossos cultos no nosso templo, quando nós iniciarmos os cultos e reuniões públicas, para que você contemple a grandeza da obra que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus não está condicionado às estatísticas dos homens, Deus não está condicionado aos especialistas. Deus, ele age pelo seu soberano poder, pela sua eficiente glória. Então nós estamos debaixo do cuidado de Deus e estamos desfrutando da sua providência. E eu quero dizer para você, nesse tempo de crise, não dê ouvido às palavras negativas, não dê ouvido às estatísticas pessimistas. Olhe para o céu, os céus não estão em crise. Deus, o Criador de todas as coisas, tem poder para fazer chover milagre em nossa casa, em nossa vida, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o ribeiro se secar, Deus tem uma nova direção para a sua vida. E aí o Elias está na casa da viúva, desfrutando do cuidado de Deus e também sendo um instrumento abençoador na casa daquela mulher. Irmão, irmã, eu quero finalizar esta palavra e fazer apenas uma observação. A Bíblia diz que aqueles que vivem na obediência, eles não andam correndo atrás de bênção. A bênção de Deus lhe alcança. À luz do Novo Testamento, tudo é fruto da graça de Deus. O que eu quero dizer a você, meu irmão, é que você não precisa ficar correndo desesperado atrás de bênçãos e atrás de profeta. Quando Deus quis abençoar tanto o profeta quanto a viúva, Deus mandou o profeta na casa da viúva. Então a palavra de Deus está chegando na sua casa. A palavra de Deus está chegando na sua vida. Você decide se você quer viver pela fé ou pela vista. Nós não somos chamados para viver por aquilo que vemos. Nós somos chamados para viver pela fé. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos e desamparados. No tempo de crise, escute o Senhor. Ele proverá. O grande Yahvé Jireh proverá tudo aquilo que for necessário para que nós possamos continuar de pé, marchando em direção à Nova Jerusalém, a cidade celestial. Enquanto isso, nós vamos estimulando a fé uns dos outros, dizendo: confia em Deus. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Eu quero deixar esta breve meditação
para a sua edificação nesta noite. Que o bom Deus te abençoe.